Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje eu trago para vocês, mais uma vez, que eu estou atrás desse menino faz tempo, faz um ano que ele esteve aqui, que é o Daniel Yamaoka. Ele veio aqui para mostrar a fotografia, como fotógrafo, que é uma preciosidade trazida pelo meu querido amigo Guilherme Zeynun, que é assessor de imprensa dele também. Inclusive, ele faz as fotografias de divulgação do Concha Rock, vai falar um pouco tudo sobre isso, né? E além disso, ele é exímio karateca, isso aí ele vai explicar aqui pra gente direitinho, porque no dia que ele veio, eu não consegui aproveitar muito essa parte, porque nós focamos mais na fotografia. Eu falei, você vai vir aqui para falar sobre a história da luta. Já convidei ele para ele vir no Pode Falar de Saúde de junho, ele vai vir aqui, ou dia 10, dia 24, que ele vai escolher a data ainda, não escolheu, porque ele vai falar do impacto que a luta, as artes marciais têm sobre a saúde das pessoas, principalmente sobre o idoso, né? O idoso que tem a saúde mais comprometida. Como é que é isso? Melhora, piora, tem que ter cuidado? Isso tudo ele vai explicar pra gente no nosso Pode Falar de Saúde de junho. Então fique atento. Mas hoje ele vai falar sobre o trabalho dele com fotografia, um pouco de música e também a participação dele nos eventos da Concha Rock, que a Concha Rock acontece. O que é a Concha Rock? Semana passada estivemos conversando aqui com o Guilherme Zeynun, que é a concha acústica e os eventos de rock que acontecem lá. É um projeto que está na sua 4ª temporada. E o Daniel faz parte também disso. Ele vai falar um pouco de tudo isso e eu estou passando para ele. Daniel, boa tarde. O programa, a partir de agora, é seu. Boa tarde, Rosilma. É um prazer enorme voltar para o seu programa. Podemos conversar um pouquinho. Sim. Boa tarde para todo o público daqui da TV Com. Agradeço demais a oportunidade de estarmos juntos aqui. E o mais legal, falar sobre fotografia, falar sobre arte, falar sobre música. E semana passada tivemos o evento do Concha Rock também, a primeira etapa dessa nova temporada de 2026. Recebi com muita alegria o convite do Guilherme Zeynun para participar desse projeto e eu acho que tem uma história muito legal para a gente poder compartilhar hoje. Acho que relaciona bastante sobre a atividade que eu tenho desenvolvido nos últimos anos, primeiramente pela fotografia, né? Acho que nós conversamos na minha última vinda sobre todo o processo de desenvolvimento dos meus projetos, daquilo que eu costumo capturar e tentar transmitir das minhas expressões até internas em relação à fotografia e como fazer esse transporte, né? Como conseguir documentar os eventos do Concha Rock nessa minha forma de enxergar a vida, né? Então foi muito legal porque o Guilherme e eu, nós nos conhecemos quando éramos novos. Moramos no mesmo prédio. Você não é novo, é isso? Quando era um pouquinho mais novo. É engraçado, né? Quando éramos novos, não sou novos. O tempo está passando, não, mas a gente ainda é novo. Me lembrei dos meus alunos pequenos, né? Adolescentes. Ai, quando eu era novo. Não, você não é novo. Porque, né? Para ele é verdade. Quando ele tinha, sei lá, 5, 6 anos... Hoje ele tem 10, ele acha que ele está mais velho. Tá mais velho, né? Mas é engraçado que, para mim, um menino de 10 anos ainda é muito novo. Então, quando eu era novo, aí eu me lembrei do meu aluno, quando você falou, eu ainda era novo. Há não muito tempo atrás... Bom, melhorou. E o Guilherme e eu, nós nos conhecemos, éramos jovens, né? Isso já tem mais de 20 anos, inclusive. E, bom, o tempo foi passando, né? Nós nos desenvolvemos, o Guilherme desenvolveu o caminho, a jornada dele pelo jornalismo, fui para a faculdade de arquitetura, hoje eu desenvolvo, meu ofício principal é na arquitetura. Que já é a visão artística da engenharia. Exatamente. Não tem como separar a tecnologia da arte na arquitetura. Sim. É impossível. Você acaba perdendo parte da sua essência quando você esquece o viés poético, o viés artístico, né, o lado formal, né, do desenvolvimento do estudo. Claro que tecnologicamente a arquitetura
É uma ciência, ela precisa ser desenvolvida com muita responsabilidade, o impacto social é enorme, mas acho que faz parte de todo arquiteto também desenvolver sim o seu viés artístico. E o Guilherme, eu há alguns anos, até por um amigo em comum, desenvolveu um trabalho aqui em Santos. Ele tem uma banda de rock, heavy metal, um rock mais pesado. O nosso amigo Fábio, ele da banda Usina, e ele me convidou: Daniel, poxa, preciso fazer a arte, preciso fazer capa de disco, preciso fazer todo o ensaio fotográfico, e temos um amigo em comum que está no projeto, o Guilherme Zenu. Falei, poxa, aí deu tudo certo. Aí juntam bons amigos, pessoas talentosíssimas. O Fábio, baterista de mão cheia, também praticante de karatê, e acabamos nos aproximando nesse momento. E logo na sequência, um ano depois, o Guilherme comentou bastante sobre o projeto Concha Rock e perguntou se estava disponível, se tinha como ajudar. Participei de uma primeira apresentação, isso foi numa tarde de sábado, acho que foi super despretensioso, assim. O Guilherme comentou: não, Daniel, pô, dá uma passada lá, a gente senta, conversa. Aí eu acho que o fotógrafo já não aguenta ir só para conversar, né? Já fui com a câmera na bolsa, já fui me preparando tudo. Deu uma meia hora antes da apresentação, mas caiu uma chuva. Aí encontrei o Guilherme: Dani, nós vamos ter que cancelar. Aí passou um pouquinho, foi remarcada essa apresentação, mas aí deu tudo certo, já tínhamos conversado. Eu lembro que a primeira apresentação foi no final de tarde também. As apresentações elas começam, né, às 4, 5 da tarde e elas vão até às 9 horas da noite. Tem uma restrição de horário, né, por conta da questão de barulho. Vocês conversaram bastante, né, na semana passada sobre isso. Sim. Mas é legal, porque quando a gente já entra no lado técnico de falar sobre fotografia, eu até vinha conversando com o Guilherme uns dias atrás sobre isso, como a produção enriquece. Depois a gente até pode falar um pouquinho que nós desenvolvemos, né, a Expo do Concha Rock, como a produção enriquece com dois cenários diferentes, né? Primeiro, a Concha Acústica é um lugar incrível, maravilhoso de você ficar. Final de tarde, sim, praia, sol, sim, as pessoas alegres, concordo, final de semana, plenamente, sou testemunha. Música boa. Né? Verdade. Então você já percebe o sorriso, a alegria no rosto das pessoas. Ambiente sensacional. Favorável. E o Guilherme, ele conseguiu trazer no Concha Rock, acho que uma preciosidade, que você vê famílias inteiras. Então tem dia que tá o pai e a mãe sentados ali na cadeira assistindo e a molecada tá ali na frente brincando, se divertindo, às vezes vai ali o pet também. É muito legal, o evento se torna muito família. Numa época em que as atividades são quase todas sozinho, isolado, principalmente por causa das redes sociais. Exatamente. Você não pode nem chegar perto, estou ocupado aqui no celular e acabou. Então isso aí não é pouca coisa, você conseguir reunir a família em torno de um evento. Exatamente. Não é pouca coisa. E isso talvez seja um dos pontos mais interessantes que nós temos notado nas últimas edições e o que mais tem gerado um impacto social mesmo, né? No aspecto do lazer, do como as pessoas interagirem, se divertirem em tempos tão difíceis como você falou. Porque hoje a gente percebe tanto nos jovens que a vontade é ficar dentro de casa, pendurado no seu aparelho celular, interagindo de alguma forma, porque realmente tem alguém do outro lado, muitas das vezes, mas não existe mais o contato físico, né? Quando a gente fala das pessoas olharem nos olhos, das pessoas sorrirem umas para as outras, aquele momento que a gente se falava há muito tempo atrás, né? De ligar, vamos em tal lugar, hoje não, né? Você tecla lá no aplicativo e é toda hora só. E ali não, hoje a gente vê as famílias juntas, aí às vezes a pessoa sem pressa de nada, é muito legal, aí daqui a pouco vem um rapaz, aí ele tá ali no quiosque, entra com o copinho dele, tá tomando lá a cervejinha dele, já curte o som, daqui a pouco tá cantando todo mundo junto. Muito bom. E aí eu tenho um cenário super propício para poder registrar esses momentos. São as famílias assistindo, os artistas, que eu acho que de tudo que o Guilherme coloca nesse projeto, é tudo em torno da música, né? Eu acho que o tema de hoje é muito legal, fala sobre fotografia, fala sobre música. Ali é tudo sobre música, mas no final nada é sobre música.
Sim. A música é o ponto principal para nós nos divertirmos e nós estarmos juntos. É só o fio condutor. É só o fio condutor. E eu estou lá, a princípio, pela fotografia, por causa do evento, o Guilherme, pelo amor ao rock, as famílias, porque querem curtir um bom som, e no final nós temos sorrisos, nós temos amigos juntos, nós temos famílias juntas, e aí, de alguma forma, eu consegui, junto com o Guilherme, trazer um objeto um pouquinho diferente. Acho que está até aparecendo na tela algumas das imagens. Esse foi o dia do Pearl Jam Cover. Interação dos próprios artistas que estão no palco com o público presente. Então, não são apresentações mecanizadas. Então, daqui a pouco o cara tá lá tocando, aí ele para, aí o vocalista vai, troca uma ideia de 5 minutos com o público, aí pergunta o que eles querem ouvir. E daqui a pouco é a mãe, o primo, o parente do pessoal que está tocando, que também vai assistir. Ali vira uma grande festa. E isso tudo sai de tudo que a gente coloca no princípio da discussão. Vai um fotógrafo para fotografar cantores, músicos e artistas, e aí nós temos um grande articulador de um projeto por trás disso, porque o Guilherme não é só um jornalista, não é só um assessor, na verdade isso é um super projeto muito bem estruturado. Sim. Inclusive existe, né, os apoios dos mecanismos públicos para o desenvolvimento desse projeto, para se transformar em sorrisos, para se transformar em momentos felizes, momentos marcantes. E no final da minha produção é o que eu tento marcar um pouco disso, né? Como a gente guardar essa memória? O que vai ser daqui a 10 ou 15 ou 20 anos, quando a gente sentar numa mesa e bater um papo sobre o que foi o Concha Rock? Né? Então, sim, aí tá o... Aí vem o fotógrafo. Exatamente. Né? Aí nós conversamos sobre isso há um ano atrás, quando você veio, né? A importância da fotografia. E a fotografia, cada fotografia é o olhar de uma pessoa diferente, que é a pessoa que tirou a foto. Né? Porque exatamente. A gente olha, cada um tem um olhar diferente. E você, como é artista, arquiteto é artista, você como fotógrafo é artista também e já vê tudo diferente. É verdade. E você vê uma coisa que ninguém vê, porque você vê a aura e sai na fotografia isso. É mentira, é verdade? É verdade, e particularmente nesse evento, quando eu falo um pouco da minha produção, eu fui desafiado e instigado a fazer algo que não era muito o meu foco principal. Eu sempre gostei muito da arquitetura do meio urbano, até pela minha formação. Sim. Né? Então sempre gostei muito de street view, sempre gostei muito de fotografia de arquitetura. Grande parte dos meus prêmios, nos concursos que eu participei, das amostras que eu participei, das minhas exposições, foram sempre temas muito relacionados à urbe, ao espaço construído, a relação do homem em espaço, qual a escala do homem dentro do espaço. E daqui a pouco eu estava vivendo um meio totalmente diferente. Pessoas, vida, música. E como transportar um pouco disso, né? Os espetáculos, eles trazem um objeto muito interessante para se fotografar. Primeiro são as pessoas que estão no palco. O segundo, todo o contexto que você tem por trás disso, né? Iluminação, o comportamento das pessoas perante o artista, o comportamento do artista em relação ao seu público. Então eu tento trazer, né, na minha produção boa parte disso, né? Então, até se for olhar as fotos que a gente produziu para o Concha Rock, tem muito disso. É o artista em primeiro plano e o volume do público que você tem por trás. É o ambiente que a gente desenvolve com o Concha Rock, né? Com fim de tarde, sol, essa pegada de Santos, que é uma cidade incrível, né? Sim. E tudo que a gente constrói. E é interessante porque permeia um pouco, porque a minha irmã também é musicista, né? E até graças a toda a rede de contatos que a minha irmã também tem, acabei conhecendo muitos outros artistas, e além desse trabalho, né, da capa de disco de rock que a gente fez, desse amigo em comum que o Guilherme e eu temos, fiz alguns outros trabalhos, né, assim, do pessoal mais erudito. A minha irmã, ela é cantora lírica também, então fiz algumas capas de disco para minha irmã. Depois conheci algumas pessoas do meio também que já me pediram para desenvolver alguns trabalhos.
E aí eu começo a desenvolver um trabalho mais peculiar nesse aspecto. E aí entra não só a forma do fotógrafo enxergar a vida, mas o que tem dentro dos olhos da pessoa do outro lado. O que tem no coração da pessoa que desenvolve um ofício tão mágico e tão peculiar que é desenvolver a música, né? Quando era mais novo, eu fiz música também. Acho que isso nós não conversamos da outra vez. Mas eu comecei a tocar órgão eletrônico, coisa que hoje quase ninguém mais conhece, né? Sim, a tecnologia. Sim. É. Mas eu sempre gostei muito de sintetizadores, né? Meu pai me apresentou o Jean-Michel Jarre quando eu era mais novo. Aí me lembrou muito que você tem uma empatia enorme pela cultura francesa, né? Sim, sim. E talvez um dos artistas que eu mais ouvi na minha infância, francês também. E lembro até que você comentou no programa com o Guilherme sobre a Aliança Francesa. E eu lembro que quando era mais novo, há uns 30 anos atrás já. Pronto, já entregou a idade, tem mais de 30 anos. Já, um pouquinho mais. Mas eu lembro até que nós fizemos uma apresentação com um grande amigo do passado, o Alexandre Prado. Fizemos um grupo de sintetizadores e tocamos lá na Aliança Francesa, inclusive. Fizemos um repertório de Jean-Michel Jarre. Mas aí, voltando um pouco nesse assunto, aí, até com esse contato muito próximo que eu tenho com a minha irmã, como a gente conseguir, né, trafegar, né, nesse conceito da imagem, da arte visual para a arte auditiva, né? E o Concha Rock acabou sendo uma grande lição para mim, um grande aprendizado, uma escola. E eu falo muito pro Guilherme, eu sou muito grato nesse aspecto, porque o circuito também é muito intenso. Então, de 2 em 2 meses, temos uma apresentação na Concha. E no meio disso tudo, você tem que produzir, tem que selecionar material, tem que preparar. E no final, o Guilherme teve essa ideia, no início, maluca, mas muito pé no chão. Pô, e se a gente pegar esse material todo, em vez de só publicar na internet, por que não materializar? E nós fizemos isso. Então, em algumas das apresentações, hoje nós temos o Expo Concha, né? Então nós tivemos no final do ano passado, lá na Pinacoteca, quando o Guilherme fez o evento dentro do salão. Guilherme conseguiu algo um pouco incomum, né? Que ele levou o rock para dentro. Ele falou no programa dele semana passada, ele falou. Fantástico, eu não conhecia esse projeto dele. Live in Concert, não é isso? O Live in Concert. Isso mesmo. Isso, e eu imagino que o Guilherme tem um desafio enorme, né? E aí você tira as fotos e faz exposição lá na Pinacoteca. Exatamente. Que é o Expo Concha. Exatamente, o Expo Concha Rock. Muito legal, muito legal. Nós fizemos ali na entrada, né? Ali, claro, né? A Pinacoteca tem algumas normas, né, em relação a todas as exposições. Existe uma curadoria, né, muito profissional, né? Toda a administração da Toda vez que eu entro lá, eu penso, Pinacoteca. Isso não existe. Isso aqui é um sonho meu. Não é realidade. Juro por Deus, Daniel. O Fábio Salgado faz um trabalho incrível na Pinacoteca. Mas isso é indiscutível. Demais ali. A última vez que eu estive lá foi o lançamento do livro da doutora Áurea Carvalho. E aí estava tocando um garotinho que ganhou um prêmio de jovens pianistas, que eles fazem o concurso. Nossa, e depois o Fábio tocou também. O Fábio é maravilhoso. Eu fiquei assim, eu falei, isso aqui é um sonho, isso não existe. Eu estou sonhando, porque é demais. O que acontece ali é demais. É inacreditável. Inacreditável o que acontece ali, sabia? O ambiente é propício. Sim. A administração é muito profissional. Sim. Os eventos selecionados para a Pinacoteca altíssimo nível. São de altíssimo nível. É um presente para a população. Tem uma aura, uma energia. Nossa, mas é tudo de bom ali. Tem, e talvez seja tudo. Importante. E os jardins? E quando você passeia nos jardins? Acho que é importante nós fazermos esse trabalho de divulgação e de incentivo para a população, porque tanta gente fala sobre a cultura. E a maioria das coisas, claro que há alguns cursos, às vezes, que pode ser cobrado, mas pelo que eu sei, pelo que é divulgado, a maioria, a grande maioria de todos os eventos, inclusive palestras culturais, cursos, tudo gratuito.
Tudo gratuito. Eu acho que esse é um dos pontos importantes, né? Nós que trazemos a arte para o grande público, acho que é uma missão nossa também de divulgar, de compartilhar, e incentivar as pessoas a aproveitarem esses equipamentos que o município pode nos proporcionar. Então, a Pinacoteca, nós temos o evento, então nós fizemos ali no corredor de entrada do salão principal. Nos últimos 2 eventos do Concha Rock também, nós levamos a exposição para a Concha Acústica também. Então, entre o palco e a arquibancada do público, tem um espaço, então nós colocamos as fotos. Foi super legal, porque aí as pessoas começam a olhar, os músicos, eles se empolgam porque eles se veem registrados ali. E não é todo dia, né? Motivados. E eles se motivam. Fotografias belíssimas, que eu sei, porque eu já vi suas fotografias, são belíssimas. Então, realmente, o sentimento de validação é muito grande, né? É super bacana. Muito grande. E aí, para o público geral, é engraçado, porque hoje, de fato, é tudo muito movido às redes sociais, né? Então, por um lado, toda essa produção, ela enriquece o nosso repertório para redes sociais, né? Então, o Gui tem porque o Instagram. Porque você também tem que ocupar espaço nas redes sociais. Exatamente. Porque senão a gente é esmagado, porque eu estava conversando com o Guilherme a semana passada. Quando a gente entra numa rede social, aquilo te engole de uma tal forma que você não consegue largar. Inclusive por causa dos algoritmos, é tudo feito para isso. E como a gente tem um certo distanciamento, né, você consegue enxergar isso. Mas a criança e o jovem, o adolescente que foi criado nesse meio, ele não tem esse distanciamento. Então, qual é o truque, no meu entendimento, não sei se você concorda comigo, é você começar a botar conteúdo de qualidade. Exatamente. Para justamente a criança, o jovem, o adolescente, conseguir comparar. Porque se ele não tem termo de comparação, se você não conseguir, então aí eu faço isso muito, né? Eu procuro escrever de uma maneira bem clara, mas muito bem escrita, para que qualquer pessoa leia e entenda, né? E ser um contraponto, chegar lá e dizer, não, mas isso não é assim. E assim, delicadamente, porque também ninguém gosta de dedo em riste, né? Ninguém gosta de dedo em riste. Então, se você pôr muito com dedo em riste, você também vai conseguir efeito contrário. Né? Certos movimentos que a gente vê, por exemplo, na rede social, são de serviço para a própria causa, pela postura da pessoa que está defendendo aquilo. Exatamente. Acaba estragando um terreno que já estava mais ou menos consolidado. Então, eu acho que a gente pode sim, desde que a gente não seja agressivo, seja sedutor e, de uma certa forma, por conteúdo de qualidade, que é o que você está falando, que vocês estão fazendo, o que está certíssimo. Você ocupar os espaços das redes sociais, sim, para qualificar o espaço. Exatamente. E oferecer opção para a pessoa que está frequentando a rede social, principalmente criança, jovens e adultos, jovens e adolescentes. Exato. E nesse aspecto, Rosilma, talvez o grande barato desse momento que a gente está vivendo é justamente esse, porque a rede social ela vai utilizar 2 órgãos sensoriais e é justamente o foco do nosso projeto, né? Você precisa ver e você precisa ouvir, e a nossa interação vem basicamente em cima disso. E como trazer um objeto de qualidade, né? É uma discussão hoje muito, muito difícil, porque no final das contas, o que a gente quer trazer para esse projeto? Grandes públicos, ou potencializar aquilo que já existe de bom de alguma forma, e às vezes paga-se um preço alto, porque nem sempre o bom é viralizado, né? Porque o mecanismo nem sempre permite isso, né? A gente está batalhando pelo caminho da nossa forma de enxergar o projeto. Outro dia até a gente estava comemorando sobre isso, né? O crescimento orgânico do perfil do Concha Rock no Instagram. A gente não paga publicação, né? A gente não potencializa dessa forma. O que nós temos conquistado nesses últimos tempos é um público fiel,
um público cativo, um público que gosta e que aposta nesse trabalho. Eu percebi muito que boa parte da minha produção fora do Concha Rock, muitas pessoas acabaram procurando e hoje conhecem bastante do meu trabalho por conta deste projeto e vice-versa. Sei que muitas das pessoas que eu tenho contato pessoal não sabiam que existia esse projeto. E um dia eu comentei, eu falei, tô indo lá na praia, vou fotografar, vai ter uma apresentação de música. E daqui a pouco a pessoa, música onde? Na Concha Acústica. Pô, vai tocar o quê? Rock. Opa! Aí, pode, o evento é gratuito. Então, assim, de alguma maneira, nós hoje estamos sempre da melhor forma possível, dentro das nossas possibilidades, amplificar o trabalho utilizando diferentes formas de comunicação. Então, temos lá a página do Instagram, que é administrada pelo Guilherme. Hoje, nós temos as fotos físicas, Acho que para o fotógrafo materializar, colocar a imagem no papel, é o momento mais importante do trabalho. E hoje eu acredito que grande parte dos fotógrafos tem um pouco desse sentimento. O trabalho hoje fica na nuvem, fica na rede, mas o trabalho na sua mão. E você enxergar e você receber a crítica positiva, construtiva, não importa. E a gente sente muito falta disso atualmente, Porque é só imagem, aí a memória do celular fica cheia, você apaga tudo. É angustiante isso. E, Rosilma, imagem a esmo. Outro dia eu estava conversando com o próprio Guilherme sobre isso. Sim. Hoje nós não temos mais a nossa memória física, o nosso cérebro não consegue mais captar imagens como nós captávamos há anos atrás. Que muito estímulo, É muito Daniel? estímulo, muita informação. Muito estímulo. Talvez você lembre, E o cérebro, ele joga... Nós temos que encerrar, que pena. Por isso que eu já amarrei você para você vir no Pode Falar de Saúde. Mas para terminar para concluir esse raciocínio, a gente conversa muito sobre isso. As redes sociais, a internet, a própria WWW, que é a rede mundial de computadores, massacra tanto o cérebro de tanta informação que o cérebro, para se preservar, ele vai deletando. E ele não sabe o que é importante ou não. Ele guarda a memória recente e a memória mais tardia ou remota vai jogando fora ou vai jogando lá para trás. Você até lembra, mas tem que fazer um esforço absurdo. E o problema da memória desses bichinhos aqui é que você tem que apagar tudo. E para onde vai a fotografia de papel? Meu amor, se despeça em 3 segundos para terminar, porque daqui a pouco ele vai fazer uma macoreação ali para mim. Rosilma, muito obrigado mais uma vez, que possamos nos encontrar em breve. Sim. E para todo o público da TV Com, muito obrigado pela audiência, pela presença, pelo convite e que possamos nos encontrar novamente. Obrigada pela presença, querido. Já está amarrado para junho. Pode escolher o dia 10 ou o dia 24 para vir no Pode Falar de Saúde para falar de artes marciais, defesa pessoal e o impacto na saúde física e mental das pessoas, principalmente nos idosos. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise quinta-feira às 20h30, lembrando que pomos tudo no nosso canal do YouTube, Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser, pedindo para você se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre que houver um vídeo novo, você vai ser avisado. Até o próximo programa, se Deus quiser.